Vamos virar a página eletrônica do nosso BG Manhã, porque são 7h28 e você sabe o que é exatamente a apneia do sono, senhor Arthur? Você dorme direitinho? Tem cara de quem dorme bem, né? Dorme acompanhado, sozinho, de vez em quando? Bom, enfim, isso é uma questão sua. Você já sofreu com a apneia do sono? Você conhece alguém com esse problema sério? Não? Olha, não se trata de um simples ronco, é uma questão gravíssima que vai repercutindo na sua qualidade de vida total. A coisa não é brincadeira. Para esclarecer exatamente sobre esse assunto tão interessante quanto importante, vamos receber um especialista na área, o fisioterapeuta Lucas Cacau, que já está conosco. Perguntar para o Lucas também, porque é o seguinte, são milhões e milhões de pessoas espalhadas pelo mundo com esse problema gravíssimo, senhor Cacau. Seja bem-vindo, Lucas, tudo bem? Tudo certinho? Bom dia, Sérgio. Tudo tranquilo? Tudo jóia. Vamos entender primeiro, rapaz, para a gente saber, para a gente esclarecer direitinho o que é a apneia do sono e o que é o ronco. Quem tem ronco tem apneia do sono? Quem tem apneia do sono tem ronco? Uma coisa é consequência da outra ou nada a ver? Ou eles se interligam? Vamos lá, a apneia obstrutiva do sono, ela é uma condição grave de saúde porque, na verdade, ela impacta em algo que é muito fisiológico para a gente, que é o sono. Então, através do sono que nós vamos ter uma reparação tecidual, uma reparação hormonal no nosso corpo e nos preparar para um novo dia. Então, um dos principais sinais é o ronco. O que é o ronco? O ronco, ele é indicativo de que o ar que entra na nossa respiração, ele está entrando com uma certa dificuldade. Então, existe um estreitamento dessa passagem do ar e o ar que entra por esse lugar estreitado, ele gera esse ruído é o ronco. Tá. Isso gera uma hipopneia. O que é a hipopneia? É uma redução da respiração. Então, vamos entender primeiro exatamente uma coisa que é curiosa. Por que algumas pessoas roncam, parece uma sinfonia de Beethoven, e outros, parece que o mundo vai acabar. Por que existe essa diferença? Na verdade, o ronco mais alto é uma condição mais grave, porque é o ar que está entrando com muita dificuldade. Pode chegar-se ao momento desse ar não conseguir entrar. Isso é considerado a apneia do sono. A apneia, ela é classificada através de um índice que quantifica a quantidade de fechamentos da via aérea, que é a apneia, e a quantidade de estreitamentos da via aérea durante um sono. Entendi. É o IAH, índice de apneia, o fechamento, e hipopneia, que é o estreitamento. Então, o ronco, ele tem uma relação muito íntima com a apneia do sono. Então, desde que o ronco siga essa graduação. Quanto mais elevado o som, quanto mais violento, mais propensão você terá à apneia do sono. Exatamente. E quais são as consequências da apneia do sono? Me parece que são muito graves, podem levar inclusive a sérias doenças, AVC e por aí vai. Exatamente. Cerca de 1/3 da população mundial sofre com essa doença. 1/3? Um estudo recente conseguiu quantificar isso. E, por incrível que pareça, o Brasil é o 3º país do mundo em casos de apneia obstrutiva do sono. Olha só. A apneia do sono não é apenas um simples ronco. Tem uma relação muito íntima, principalmente com as doenças cardiovasculares. Por quê? À noite eu preciso dormir, o meu corpo ele entra numa fase de reparação, e quando eu precisava disso, o que acontece? Me falta algo, me falta o oxigênio pelo fechamento da passagem do ar. O meu cérebro entende que eu não posso deixar de respirar e o cérebro faz com que eu desperte à noite. Então, essa apneia gera o chamado microdespertar. E com esse microdespertar, aumenta-se a liberação ali de adrenalina, então meu coração tem que acelerar mais. Puxa vida, rapaz. A pressão arterial tem que aumentar, porque o sangue precisa chegar no cérebro. Então, a relação com a doença cardiovascular na apneia do sono, ela é muito íntima. Então, uma apneia não tratada pode gerar uma arritmia cardíaca, uma hipertensão arterial. O paciente pode até fazer um AVC, um infarto à noite durante o sono. Então, Lucas, não é brincadeira, a coisa é muito grave, é muito séria, as consequências são danosas demais para a nossa qualidade de vida e pelo que você nos relata, eu te confesso, eu durmo feito uma criança que dorme muito bem. Eu durmo às 8 horas da noite, acordo 4 horas da manhã, feito um anjo. É uma coisa impressionante, agradeço muito a Deus por isso. Mas imagina a pessoa que tem esse problema, na verdade é uma tortura. E as consequências, inclusive a qualidade de vida, a pessoa, eu já conheci pessoas que dormem, eu estou conversando contigo aqui, tá aqui o Lucas Cacau conversando, a pessoa dorme. Então, precisa se cuidar.
Qual é o diagnóstico e qual é o tratamento feito para essas pessoas? Quem não dorme bem sofre durante o dia. Então, a apneia do sono ela está muito relacionada à perda de rendimento no trabalho, à sonolência diurna excessiva, índices de acidente de trânsito porque não dormiu bem à noite, então tem uma relação com o acidente de trânsito, irritabilidade, dor de cabeça, Não se concentra. dificuldade de concentração. Então, é importante que se faça o diagnóstico porque isso vai impactar na qualidade de vida. Tem estudos que comparam a apneia do sono com condições muito graves de doenças crônicas, como as doenças pulmonares obstrutivas, as doenças cardíacas, relacionando o nível de atividade física. Então, por exemplo, se eu durmo mal, eu me alimento mal, eu ganho peso, eu não consigo fazer exercício. Então, é uma bola de neve que vai crescendo e às vezes a gente não sabe de onde está o problema. E às vezes é porque não dorme bem. Exatamente. Então, precisa ser diagnosticada essa doença, porque quanto mais precoce o diagnóstico, mais precoce inicia-se o tratamento, e isso vai repercutir numa qualidade de vida melhor, numa funcionalidade melhor. E também as consequências, exatamente o que você está falando. Por isso é muito sério, né? A gente que não tem esse problema, a gente não sabe de todas as consequências decorrentes da apneia do sono. E para a gente fechar, a prevenção. Me disseram, eu já li várias vezes, que o sono ele é mais importante até que a própria alimentação. A pessoa pode ficar até sem se alimentar. Agora, sem comer, diz que a tortura, a maior tortura para o ser humano é ele não dormir, né? Como é que a gente se previne com relação à apneia do sono? Para fechar. Exatamente. Existe uma relação muito direta com o estilo de vida. Então, a obesidade está relacionada à apneia. Não é que todo obeso vai ter apneia, mas existe uma relação muito grande, principalmente da circunferência do pescoço. Então, cuidar do estilo de vida, praticar atividade física regular, ter uma boa alimentação, isso vai, consequentemente, impactar em índices menores da doença e se eu perco peso, eu vou conseguir reverter a minha doença. Então, dormir bem é mais importante, às vezes, do que comer bem. A gente vê relatos de pessoas que trabalharam uma vida inteira à noite e não conseguem recuperar o sono. Então, uma noite de sono perdida, ela vai trazer repercussões muito negativas e não é tão fácil recuperar essa noite de sono. Perfeitamente. Então, precisamos prezar por uma boa noite de sono. E muita qualidade de vida. Lucas, prazer conhecê-lo. Que Satisfação. bom, que excelente contribuição para o nosso PG Amanhã. Porque dormir bem é tudo e a gente vê a repercussão disso durante o dia todo. Exato. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Cacau esteve conosco.